E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fatos sobre Carros. Esse canal fala sobre dicas automotivas, sobre conteúdo técnico e muito mais. Pessoal, no vídeo de hoje vai ser um vídeo mais direto, um vídeo mais simples, sem muita edição, tá? Que eu vou trazer aqui para vocês minha opinião, né? Você pode observar que no canal eu estou testando vários formatos de vídeo, listas top 5, dicas técnicas, diagnóstico, que são assuntos que eu gosto bastante, mas eu também decidi trazer um novo estilo de vídeo para fazer um teste, ver se vocês gostam, depois vocês me dão feedback, e também falar minha opinião, porque com o advento da internet, agora, todo mundo pode ter voz. Claro que alguns vão ter mais alcance e outros menos. Eu, como sou um canal pequeno ainda, temos um canal pequeno, o nosso alcance é um pouquinho menor. Mas o importante é deixar a nossa marca na internet e falar a nossa opinião. Não ficar se limitando aos formatos que todo mundo está fazendo e está dando certo. Eu faço o formato que está dando certo, mas também vou falar da minha opinião. O que eu vejo atualmente na indústria automotiva, que pode ser diferente de muita gente, pode ser igual, você pode pensar a mesma coisa que eu. Então vou compartilhar aqui minha opinião, pessoal. Uma opinião sobre um assunto que eu gosto bastante, não vejo muitas pessoas comentarem. O pessoal acaba indo para outras realidades, né, e falar do que tem hoje, mas eu venho trazer uma história para vocês sobre a indústria automotiva. Fatos sobre carros! Motor V8 roncando na pista, potência pura, uma máquina à vista. Sente o torque e a injeção na veia, é o conhecimento que incendeia. Fatos sobre carros! Acelera! Fatos sobre carros! Da indústria automotiva, eu tenho uma paixão, né, pela história automotiva no Brasil, e eu gosto bastante dos carros europeus, gosto muito da marca Ford, da Volkswagen, da Ferrari, dentre outras marcas europeias e americanas, que eles fazem uma tecnologia absurda nos carros. Os carros são muito complexos e cada vez mais vão ampliando e melhorando. Mas a indústria nacional também tem suas qualidades e suas histórias. Lá atrás, o Gurgel revolucionou, quando ainda não tinha importação e só tinham carros nacionais que tinham Fusca, DKW, Romizeta, dentre outros carros que eram fabricados no Brasil, né? Fusca, Brasília, Kombi e outros modelos que eu não vou lembrar agora. Também teve os Forest de série, que eram esportivos nacionais, com motorização de prateleira, que a gente fala que é os motores refrigerados a ar, como o SP2, que é um esportivo que tem um design muito legal, vou fazer um vídeo sobre ele só. Tem o Puma, também, que é um clássico, marcou muito a época dos anos 90, Miura, Bianca, Lobini, dentre outras marcas 100% nacionais, assim, carros feitos à mão, fora de série, que na época permitia que tivesse esse tipo de carro, mas infelizmente hoje o cenário mudou. E eu vou explicar para vocês o que eu quero propor nesse vídeo, qual que é a minha opinião. Eu vou trazer para vocês uma reflexão. Você para pensar que nos anos 90 nós não tínhamos inteligência artificial, nós não tínhamos chips poderosos, processamento absurdo, não tínhamos muita tecnologia, avanço no mercado automotivo nacional, não tínhamos o mercado automotivo nacional do tamanho que está. Mesmo assim, o Gurgel conseguiu fazer carros nacionais que atingiu um público muito relevante e ele marcou a história da indústria nacional, sendo a única montadora 100% nacional que fez sucesso no Brasil. Montadora mesmo, né, que fabricou em larga escala. A Gurgel, que marcou a história, mas acabou tendo seu fim trágico devido a algumas escolhas e conflitos políticos, né, uma decisão política de não apoiar. O que é estranho, porque nos outros países as montadoras também já quebraram, já tiveram problemas, mas sempre teve alguém para auxiliar, até o próprio governo ajudava, mas a Gurgel acabou sendo jogada às traças e foi abandonada.
e o que eu penso aqui no Brasil. Enquanto montadoras estrangeiras, não tenho nada contra as montadoras, mas montadoras estrangeiras têm o apoio nacional, são até como brasileiras, né? Volkswagen do Brasil, Ford do Brasil, Chevrolet do Brasil, são conhecidos como os carros nacionais. Mas no fritar dos ovos, eles não são carros nacionais, são multinacionais, são empresas que têm em quase todos os países e que usam engenheiros brasileiros para poder desenvolver e adaptar os carros deles para o nosso mercado e desenvolver soluções para o nosso mercado. Porém, não são empresas nacionais. Isso é óbvio, claro, todo mundo sabe, mas às vezes a gente se acostuma tanto a falar o Onix, o Celta, o Ford Ka, tudo carro nacional. Sim, são projetos nacionais, mas de montadoras estrangeiras. O que eu estou querendo propor? Por que nós não temos uma montadora 100% nacional? Sim, a gente pode falar dos impostos que são absurdos no Brasil, das condições são precárias, falta de crédito, o crédito está muito caro, alta taxa de juros, vários outros problemas complexos. Porém, eu vou trazer uma reflexão aqui para vocês. Não é nem um desabafo, é só falando minha opinião, falando daquilo que eu gosto, né? No caso, eu penso assim, se lá atrás, que tinha pouco recurso, tinha a questão das importações eram fechadas, tudo isso favoreceu, mas lá atrás não tinha muito recurso, o Gurgel não tinha muita coisa, e ele se propôs a revolucionar. E eu me pergunto, hoje em dia, com tantas pessoas capacitadas no Brasil, engenheiros que conhecem, mecânicos que têm grandes redes de oficina que conhecem, que sabem muito de carro, por que ninguém até agora se propôs a fazer uma marca nacional ou fazer, nem precisa ser uma montadora, fazer uma preparadora que desenvolve carros específicos, por exemplo, Brabus, por exemplo, a Novitec, dentre outras marcas que fazem body kit, que transformam o carro. Por exemplo, o McLaren com Novitec é outro carro. Aqui no Brasil, tem cara que tem essa expertise, tem esse conhecimento, mas eu não sei o motivo porque isso ainda não tem no Brasil, né? Tem a Manthey, o kit Manthey também, que é feito nos carros da Porsche. Eu falo assim para vocês, falta no mercado nacional uma visão além no setor automotivo. Falta alguém com mais visão, com uma amplitude maior. Ver os chineses chegando com uma concorrência desleal pelo nível de capacidade de produção que eles têm, vendo as europeias sempre consolidadas, os americanos também, as que já estão no Brasil há muito tempo consolidadas, mas existe um mercado latente, existe um mercado que ninguém está atingindo. As montadoras estão fazendo esportivos cada vez mais caros e públicos exclusivos para fazer menos volume e maior ticket, né, por produto. E isso é uma vantagem para a montadora, isso é uma estratégia inteligente. Mas, se você parar para pensar, hoje em dia não tem um Civic SI, um esportivo nacional, que seja possível um cidadão classe média comprar. Não tem um Sandero RS, não tem um esportivo nacional que seja possível comprar e que seja realmente esportivo. Então a minha proposta é o quê? O que eu faria, na minha opinião? Eu sou uma formiguinha no meio desse meio automotivo, mas esse canal aqui é para expor meus conhecimentos, para ajudar vocês e também expor minha opinião. Eu quero usar como um canal de comunidade automotiva. Então, se você quer fazer parte dessa comunidade, deixa aqui os comentários, fala comigo qual a sua opinião. Se eu estou viajando muito, pode comentar, não tem problema. A ideia é essa, pegar esses carros esportivos que fizeram história no Brasil, né? O SP2, que foi histórico o design dele. Tudo bem, era Volkswagen alemã, mas era um projeto brasileiro. Pegar a história da Gurgel e unir uma comunidade automotiva. O Brasil tem essa capacidade. Vou dar um exemplo. O Horácio Pagani, argentino, desenvolveu a própria montadora dele. Ele fez em uma pequena escala menor,
que a gente fala Small Car Company, pequena montadora de carros, mais artesanal, mais reservado. Tem a Pagani, tem a Koenigsegg, com o Christian von Koenigsegg, começou lá na Suécia. Começou muito pequeno, só ele sozinho ali, pegou o investimento do governo e foi se virando. Mas também a capacidade de engenharia que o cara tem, o cara é gênio. Ele, o Horácio, também para desenhar carros. Também o Gordon Murray projetou o McLaren F1 lá atrás, que até o Mr. Bean teve esse McLaren. Ele também trabalhou em conjunto com o Ayrton Senna, né? O Gordon Murray, a gente tem a Gordon Murray Automotive, a GMA, que faz o T50 e o T33, que são carros V12 aspirado, câmbio manual, que gira 12.000 RPM, se eu não me engano. Então, qual que é a minha proposta? Cara, no Brasil temos engenheiros absurdos. Eu conheço o mercado... Perdão. Temos engenheiros que têm essa capacidade. Conheço o mercado. Eu sei que as montadoras têm crânio, tem cara muito inteligente. Temos capacidade, mas alguém tem que começar essa iniciativa. E tem gente aqui no Brasil que tem muito dinheiro. Tem coleção de carro absurda, vocês não sabem, né? Mas tem pessoa que tinha essa capacidade. Mas falta não só o dinheiro, não é só o dinheiro, é a visão, a mente de engenharia de projetar um carro 100% nacional. Pode até usar um motor, faz que nem a Pagani. A Pagani não desenvolveu os motores. O motor é Mercedes, é um V12 aspirado da Mercedes, com cabeçote da Cosworth às vezes, tem uma preparação ali. Dá para fazer isso no Brasil. Pega um carro, tudo bem que a Lecar, não sabemos se é verdadeiro ou não, vou dar o exemplo aqui do Lecar, que é um carro híbrido, que está ainda em desenvolvimento, só que já começou a arrecadar o dinheiro do pessoal para poder movimentar e já está projetando a fábrica. E já começa muitas críticas, o pessoal pega pesado, pega no pé. E o Elon Musk fez isso também. O Elon Musk no começo, para desenvolver o carro, ele pegava um sinal dos compradores e depois o carro era entregue. Ele fazia isso para poder ter dinheiro para construir os carros, entendeu? Tudo bem que é outro patamar, outro cara revolucionário, o Elon Musk é absurdo. Mas eu estou dando umas ideias porque o mercado nacional falta coragem de fazer isso. Tem muito cara que investe em recursos varejo, atacado, por exemplo, esses mercados, Pão de Açúcar, Carrefour, investe em outros setores da economia, mas no setor automotivo querem fazer autopeças, querem fazer algo mais simples, não está tendo alguém revolucionário. Essa que é a minha proposta. Esse que é o meu desabafo aqui. A gente vê Gordon Murray, se eu não me engano é inglês, lá na Inglaterra, o cara é absurdo. A gente vê Horácio Pagani, argentino. Christian von Koenigsegg, da Suécia, sueco. A gente vê tanto cara inteligente, assim, os caras estão acabando, os caras que gostam de carro esportivo, que fazem carro esportivo de verdade. Eu só consegui citar poucos aqui, porque eu não tô lembrando. Tem o Matt Rimac também, que é absurdo, né? O cara faz uns carros ali na Bugatti também. Ele tem a Rimac, que é carro elétrico, mas ele também gosta de carro aspirado e fez o Bugatti Tourbillon, um V12, um V16 na verdade. Então pessoal, esse é o meu desabafo. Eu mesmo, agora vamos pro campo das ideias, porque eu atualmente não tenho essa capacidade. Mas eu mesmo, se tivesse o recurso, tivesse os contatos, investidores e empresas para apoiar, eu projetaria um carro. Não precisa ser um carro para vender para todo mundo, não precisa ser um carro de alta escala, largo volume para competir com os chineses, para competir com os carros alemães, com os carros americanos. Não precisa, porque é muito difícil, não tem como competir com esses caras em volume, não tem como. Mas o mercado nacional, vou citar São Paulo aqui, o estado de São Paulo, capitais aqui do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Santa Catarina, o estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, por exemplo. Pegar essas capitais e fazer um carro esportivo, não muito caro, não precisa ser um Pagani,
Faz um carro esportivo, câmbio manual, pode ser um motor 2.0 aspirado, um carro tração traseira, por exemplo, um hatch, por exemplo, o Toyota Yaris. É um carro de quase 370 mil, se eu não me engano. Um carro japonês puro, muito bom, excelente. Mas olha o valor que chega. Se desenvolver um carro desse tipo aqui no Brasil, se tem um Yaris vendendo por esse valor, por que não desenvolve um carro nacional com tecnologia? Pode ser um motor já conhecido no mercado, não precisa ser um motor novo, porque desenvolver um motor novo é muito caro realmente. Mas desenvolve o chassi, desenvolve o design, um motor tecnológico, pode ser um motor turbo ou aspirado. Eu colocaria um aspirado, no caso que nem o Gordon Murray faz, coloca um motorzão aspirado, um 2.0, um V6 aspirado, câmbio manual, carroceria bem desenhado, suspensão bem firme, um carro esportivo de verdade que não Civic SI. Faz um sedã 4 portas, por exemplo, o brasileiro ele tem que ter o carro para fazer tudo. Faz um sedã 4 portas com tração traseira ou tração 4x4, para ser bem esportivo mesmo. E você consegue fazer em uma escala menor. Eu vou dar um exemplo de uma empresa aqui, brasileira que eu gosto bastante, a Secret Weapon. É uma empresa que começou com o Fábio Castellotti. Ele corria no motocross, depois ele se uniu com alguns colegas, uns sócios, e montou uma empresa para fazer escapamento esportivo para carros alto padrão, Ferrari, Lamborghini. E o cara faz um trabalho primoroso, que o escape dele é um dos melhores do mundo. Tem cara que coloca Novitec, coloca outros escapes, FIA Exhaust, escapes caríssimos, de 100 mil reais, mas não fica igual o Secret Weapon, que é feito aqui no Brasil. Então, existem caras revolucionários. Ele só tem que sair do campo das ideias e ir para a prática. Isso que eu acho muito legal. Então, pessoal, falta isso na parte de produzir o carro em si. Eu gostaria de criar uma comunidade forte para a gente propor ideias para isso. Criar uma montadora nacional, uma identidade nacional, um carro esportivo, para vender somente no nosso mercado. Começar no nosso mercado, começa com pouca escala, depois vai expandindo com o tempo. Vai mostrando a tecnologia. Não precisa fazer que nem outras montadoras. Faz um carro elétrico, faz um carro revolucionário, faz um mock-up, vai. Não precisa. Monta primeiro o carro, pega investimento, faz o carro pronto. Quando o carro estiver pronto, for testado em pista, aí você apresenta para o público e começa a vender. Esse é o melhor caminho, assim, na minha opinião. É caro, mas esteja com o carro pronto. Tenha um protótipo, pelo menos. Ou um carro mock-up que anda. Aí você consegue demonstrar e atrair mais investimento para aquela ideia. Então, criar um carro esportivo 2.0, tração nas 4 rodas ou tração traseira, câmbio manual, ia vender a roda, pessoal. Isso aí está em falta hoje em dia. Tenho certeza, se tivesse uma montadora nacional fazendo um carro, um projeto sério, um carro top mesmo, o pessoal ia comprar. Os colecionadores, entusiastas, que gostam de novidade, gostam de carro esportivo, eles iam comprar esse carro, certeza. Colocar um pouco de tecnologia, sistema ADAS, coloca... não precisa de muita perfumaria. Coloca um ADAS, coloca uma multimídia tranquila ali de 8 polegadas, meu padrão, deixa o carro bem sóbrio, painel, e já era, pessoal, ia dar muito certo. Mas o Brasil, eu vou falar agora porque isso não acontece. A gente foi para o campo das ideias, vamos voltar para a realidade. A realidade é o quê? Impostos, falta de investimento, insegurança dos investidores, dos acionistas, porque o mercado nacional ele é muito volátil, ele é muito volúvel, né? Ele mexe toda hora, uma decisão política já afeta tudo. Então, como o nosso mercado ele é meio flexível, ele é muito transitório, muda toda hora, por isso que os investidores, acredito que já tenham pessoas que eu nunca ouvi falar, mas tenham pessoas que devem ter proposto essa mesma ideia que eu falei, mas não foram ouvidas, não conseguiram investimento por causa da insegurança, porque é muito caro fazer, projetar um motor é caro, projetar um carro é caro, e por isso que acabaram desistindo. Mas eu espero que um dia nós temos uma empresa, uma montadora 100% nacional. A Itália tem a Ferrari, tem a Lamborghini, a Alemanha tem a Volkswagen, tem a Porsche, tem a Audi, a Argentina tem a Pagani, e o Brasil?
teve álcool gel, hoje em dia não temos mais. Então, deixo a vocês essa reflexão. Temos milhares de carros esportivos, os chineses estão dominando. Cadê o Brasil nessa tecnologia? Os brasileiros, os engenheiros brasileiros estão o quê? Nas montadoras estrangeiras fazendo tecnologia para fora. Então, nós temos que pensar nisso. Quem gosta de carro, reflita sobre isso, que é importante. A gente pode ser uma formiguinha ali no meio, mas se a gente mudar nosso conceito, a gente pode pensar em inovação e ideias para o futuro. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto.